Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar o culto desta noite com os irmãos aqui presentes, com aqueles que nos acompanham nos seus lares. Estamos ao vivo pelo Facebook e teremos a nossa gravação também gerada na página do YouTube da igreja. Então, você que está em casa nos acompanhando ou mesmo acessando posteriormente essa gravação, nossa oração, nosso desejo é que a todos sejam edificados, abençoados e participem, celebrem nesta comunhão conosco. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes a se colocarem em pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus como início deste culto em comunhão. O texto de Miqueias, capítulo 5, o versículo 2. Miqueias 5, versículo 2. Nós temos ali no profeta uma menção, uma profecia a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz a palavra do Senhor: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. O profeta, ele anuncia ao povo de Israel que mesmo da humilde e pequena cidade de Belém, vista como a menor dentre os clãs de Judá, ela foi escolhida para que dela viesse o Filho de Deus, o Messias. Esta é a harmonia, esta é o jeito, a maneira que Deus encontrou para trazer o seu Filho à humanidade. Tudo feito de modo perfeito. E é por conta disso que nesses dias, e em breve, dia 25, nós estaremos em data específica do Natal, celebrando, mas como já dissemos pela manhã, já estamos antecipando, estamos no tempo do Advento e cultuando ao nosso Deus, nos preparando para essa celebração. Quero convidar você a orar neste momento. Feche seus olhos, vamos juntos falar com Deus. Bendito Senhor, Deus querido e Salvador, muito obrigado, Pai, pela oportunidade e a liberdade de te servir, de falar contigo e de estar na comunhão com a tua igreja, os meus irmãos em Cristo. Agradeço, Deus, pelo modo precioso, sublime que o Senhor orquestrou, realizou para trazer o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, nos dando a esperança de vida eterna e eterna comunhão contigo. Graças dou ao Senhor, porque tudo que faz de um modo perfeito. Permita, Pai, que através de uma comunhão contigo, também a tua igreja participe plenamente em tudo aquilo que o Senhor estiver fazendo. Sejamos atentos, sóbrios, Pai, movidos, guiados pelo teu Santo Espírito, para agir juntamente contigo, em sintonia com o Senhor. Nesta noite eu oro pelo tempo de culto que aqui teremos juntos, para que a ministração, a adoração, o louvor, o serviço ao Senhor, tudo seja de acordo com o teu querer, conforme o teu agrado. Olhe para nós, Pai, com a sua misericórdia. Aqui somos todos pecadores, e eu peço perdão pelos meus pecados, me coloco diante do Senhor, reconhecendo essa condição. Deus, fale conosco, por favor, edifique e santifique a tua igreja. Essa oração que faço por mim e pelos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja permaneça em pé, nós vamos celebrar, vamos adorar a Deus neste momento. Amém. Glória a Deus. A paz de Cristo, igreja. Glória a Deus, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este local, a casa do Senhor. A paz de Cristo, você que está em casa. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo e guardando a tua casa e os seus. Amém? Vamos com muita alegria homenagear o aniversariante desta noite, que é Jesus Cristo.
Cada um de nós não teríamos talvez coragem de comemorar adiantado o nosso aniversário, não é verdade? Mas Jesus não tem esse problema. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está aqui com a gente. Então nós podemos homenagear adiantado no dia depois, ou melhor, devemos homenageá-lo a todo instante. Amém? Vamos entregar o nosso louvor aqui esta noite, com o coração grato e agradecido a Ele. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Debaixo de suas asas eu me escondi. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Você está preparado para entrar na Nova Jerusalém? Glória. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Deus. É para ti, Jesus, todos esses louvores, todos esses corações que entraram aqui nesta noite. Pai, eu entrego a ti, Senhor. Faça a tua vontade no nosso meio, Pai. Receba essas humildes homenagens, ó Deus, à tua presença, a teu nascimento, ó Pai. Obrigado, Deus, obrigado por se fazer presente no nosso meio. Glória a Deus. Que bom é nascer, né?
Natal, nascimento. Mas o principal nascimento que ele, Jesus Cristo, o Salvador, ele quis, é o nascimento em nós. Puxa, é difícil? Não. Porque para deixar ele nascer em nós temos que morrer primeiro. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, irmão. Mas nós temos que morrer. Porque toda morte ela dói. Toda morte ela tem uma dor. Toda morte ela tem uma renúncia. E o pior é você morrer estando vivo. Oh Deus. Esses são os mistérios do nosso Deus. E é toda essa intimidade que Ele vive com a gente. Tudo isso tem um valor. E por isso nós continuamos adorando e glorificando pelo grande nascimento de Jesus Cristo. Vamos continuar adorando. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Canta que o Salvador chegou, acolhe a terra ao Rei, com vós nações a Ele só, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Calvando as mãos proclamai, que já raiou a luz, a terra e mar e céus cantai, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Ele venceu a morte, a dor, baniu a maldição, as bênçãos vêm do Redentor. Quem rege a profusão, assim rege a profusão. Cristo governa com amor, os povos provarão que é justo e bom o Salvador. E lhe obedecerão, se todos lhe obedecerão. Nós temos conseguido fazer jus a esta canção que nós cantamos? E lhe obedecerão. Você tem obedecido ao que Jesus Cristo ele tem mandado a cada um de nós fazer? Como é difícil, não é verdade? Mas nunca é tarde, irmãos, para você refletir, pensar: Senhor, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito para te obedecer? E seguir os teus caminhos e compreender o teu nascimento, Pai, o teu viver aqui nessa terra, a tua presença, mesmo depois dele subir aos céus, ele se fazer presente no nosso meio todo instante. Amém? Obedecer, irmão. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Lembra? A palavra do Senhor nos ensina o tempo todo: obediência. E para te alegrar é uma obediência você estar aqui esta noite. É sinal que você é obediente. Nós somos obedientes. Desde que nós estejamos aqui, um só propósito, que é adorá-lo. Não pela bênção dele nos dar a vida hoje, mas pelo Deus que ele é, tremendo, amoroso. Amém? Noite de paz. Noite de amor, dormem todos em
vocês podem se assentar por um instante. Depois nós vamos levantar de novo, viu? Som. Bem, nós vamos ter um momento de oração, mas antes que eu me esqueça, eu não quero depois ficar me cobrando de não ter falado, vou precisar até voltar a máscara melhor. Essa outra máscara me dá mais condições de falar do que a outra. Irmã Claudineia, pode vir aqui à frente, por favor? Meus irmãos, estou aqui à frente com nossa irmã Claudineia. A irmã Claudineia tem estado conosco já há algum tempo. Acredito que muitos irmãos já a conheçam, já tenham percebido a irmã na nossa comunhão. A irmã nos procurou já há alguns dias, apresentando seu desejo de ser membro desta igreja também, né? Nós temos conversado, tenho acompanhado a irmã aos poucos, e a gente deseja trazer ao conhecimento da igreja também. Então, a irmã Claudineia é também uma irmã em Cristo nossa. Inclusive, às vezes, a gente, por não ter, de repente, este ato, essa apresentação, a gente passa a ter alguns que estão entre nós como visitantes. Óbvio que teremos nossa sessão, teremos o nome da irmã apresentado também numa assembleia, para que todos os protocolos, padrões, dentro, né, do nosso convívio batista, possa ser executado. Mas eu gostaria muito que os irmãos já orassem pela vida da irmã Claudineia, né, e estejam recebendo ela também em nosso meio. Amém? Vamos orar neste momento pela vida da irmã também? Por favor. Ó Deus de amor, Pai glorioso, eu me alegro em Ti, pela vida da irmã Claudineia, que está aqui conosco, e expressou o desejo de se firmar nessa comunhão com o Teu povo, numa comunhão que já existe contigo, Deus Supremo, e numa comunhão com o corpo de Cristo, a Tua igreja, e escolheu esta comunidade, esta igreja local, estes irmãos, para junto caminhar em sua vida cristã. Ser conosco, ser com ela, ser, ó Pai, agora com os nossos laços fraternais, o nosso crescimento de amizade, de amor em Cristo, que nós possamos poder ajudá-la também na sua edificação, tanto ela também conosco. Que assim todos cresçamos, Pai, para a glória do Teu nome. Coloco isso perante a Tua igreja, desejando a vida delas, bênçãos e as Tuas misericórdias, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda em nosso meio, viu? Fique à vontade. Ok, e também, agora deixa eu voltar, né, sem a máscara, mais um protocolo para estar perto da irmã. Antes que eu me esqueça, hoje eu vou precisar de uma ajuda. Nós temos uma TV aqui no canto, que ela parou de funcionar. Os irmãos que estão mais no meio devem ter percebido já há algum tempo. E podemos levá-la durante a semana para uma avaliação. E se não for do jeito que estamos imaginando, aí vamos ter que ver uma outra TV. Mas ela é um pouco pesada para tirar dali. E eu vou precisar de ajuda de alguns irmãos, alguns homens, ao final, para a gente colocar uma escada ali. Eu estou com uma caixa de ferramenta no carro, e a gente tentar soltar ela dali. E vamos precisar de pelo menos uns 3 irmãos ali, para a gente descer essa TV dali, tá certo?
Então, conto com alguns irmãos, aqueles que puderem. No final do culto, nós vamos precisar ter essa atividade. Se eu não falar aqui, eu vou me esquecer, vai passar mais uma semana, a gente sem poder transmitir através daquele monitor também, tá bom? Bem, vamos compartilhar os nossos motivos de oração. Eu também preciso dizer aos irmãos que por questões técnicas, hoje nós não vamos ter vídeos, e aí, deste modo, também não teremos o momento missionário. Deve estar nos acompanhando também o nosso irmão Gili, que preparou, fez o vídeo do momento missionário, nos enviou, está pronto, né? Nós vamos compartilhar com os irmãos depois no WhatsApp ou também no Facebook, mas nós não vamos conseguir transmitir simultaneamente aqui para os irmãos e também para os irmãos que estão em casa. Gili, obrigado pelo seu serviço, nós agradecemos, mas já estamos deixando a informação também a toda a igreja. Orem por missões. Os pedidos de oração que temos aqui, temos da irmã Felicidade, que agradece a Deus ao emprego do seu genro, o Rodrigo. Então nós vamos orar por isso, em gratidão ao Senhor. A irmã Carla agradece as orações pelo senhor Bento. Ele apresentou melhoras, uma questão de Covid. Ele saiu da UTI e está no semi-intensivo. Que bom, glória a Deus, e prossigamos em orar também pelo Bento. Josué agradece as orações pela irmã Rita, a mãe dele, que está com Covid. Ela apresenta melhora significativa e pede também orações, o Josué, né, pede também orações pelo sobrinho Eric, que sofreu um golpe criminoso, e agradece por sua vida e sua recuperação. Nós vamos orar também pela vida do irmão, família, mãe, sobrinho, né? Josué está aqui conosco também. Deixa eu dar uma passada aqui no nosso chat, verificar se há algum pedido aqui dos irmãos. Eu ainda não vejo, mas caso ocorra, como temos costumeiramente dito, nós vamos incluir nos nossos motivos e também na quarta-feira. Eu tenho aqui pelo menos 2 fichas de oração dos irmãos que encaminharam na semana. O irmão Juliano pede pelo seu cunhado Cleiton, pela sua mãe Maria e também a avó da sua esposa, mãe da nossa irmã Márcia Olá, a irmã Águida. Ela não está bem de saúde. Então, os 3 casos, né, a Cleiton, a mãe dele, a Maria, e a avó da Sabrina, a mãe da Márcia Águida, nós estaremos orando pela saúde. Pastor Helder já esteve aqui entre nós, ele é um dos responsáveis, coordenadores de missões na nossa região de missões nacionais. Ele está internado com Covid, pelo menos até na semana, a informação que tive foi essa. Já houve melhoras, mas nós estamos orando também por ele. Assim como pastor Marlon, que é aqui da nossa região, da Boa também, eu esqueci o nome da igreja, mas pastor Marlon também foi detectado com Covid, a informação que temos está tratando em casa. Oremos pelo casal Edson e Natália, a Natália, filha da nossa irmã Maricélia, que se casou alguns dias atrás. A irmã Creunice agradece pelo aniversário da sua filha Valéria, agradece pela saúde do Selmo, que venceu o Covid, e pede pelo Dário, que está na UTI. Também por uma amiga, Nádia, que está de luto pela morte do pai, envolvido no Covid-19. A irmã Nádia Vélez agradece pelo aniversário da sua neta Carolina. A irmã Zezé pede por sua saúde e família. A irmã Suzy pede pela sua família e também por emprego. O irmão Francisco Mergelli pede pela sua saúde e também pede pela saúde do amigo dele, Durval, que já temos orado há algum tempo, mas Durval, pelas informações, apresentou uma piora. Vamos orar por ele. A irmã Delza, ela vem agradecer à igreja as orações em favor da sua neta Bianca, que já está melhor. Glória a Deus por isso. A irmã Maria de Assis pede pelo neto Bruno
e também por sua aposentadoria. A irmã Rita Domingues agradece as orações, coisa que já colocamos, né, no pedido também do nosso irmão Josué, e informou também da sua melhora. O irmão André, que está aqui conosco, né, pede oração por Sandra Naira, que é mãe de um amigo dele, que está desenganada pelos médicos. E também pede por emprego, pelo emprego do André. Bem, são esses os motivos de oração que eu tenho aqui. Ainda não está atualizado o meu chat, nós vamos orar por esses. Convido você a se colocar em pé mais uma vez, e você conosco orar, colocar esses pedidos diante do Senhor. Deus, Pai eterno, colocamos diante do Senhor agora os nossos pedidos, intercessões, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos casamentos, as nossas famílias, porque reconhecemos o Teu poder. Sabemos que o Senhor pode fazer tudo e de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu quero suplicar a Ti neste momento, pela vida da irmã Rita. Obrigado pela sua melhora de vida. Ser com ela, também com o seu esposo. Continue a cuidar e a tratar da vida deles, Pai. São Teus servos e precisam neste momento do Senhor. Também esteja com cada um dos seus filhos, netos e familiares. Peço, Pai, pela vida do Eric, sobrinho do irmão Josué. Ser com ele, Pai, diante desse golpe que sofreu, para que não haja traumas, mas ajude o teu servo na sua vida, na sua rotina, livre-o do homem mau, em o nome do Senhor Jesus. Peço também, agradeço pela vida do nosso irmão Josué, agradeço pela sua recuperação. Continue a caminhar com o teu servo, suplico também em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço, Senhor, pela saúde, pela vida do Senhor Bento. Obrigado porque o Senhor tem permitido a este homem perceber as melhoras e se regozijar em Ti. Continue a agir poderosamente na vida dele, para que o mais rápido possível as melhoras sejam plenas e ele possa estar na sua casa, juntamente com a sua família. Deus amado, agradeço também pela porta de emprego aberta ao Rodrigo, genro da nossa irmã Felicidade. Obrigado porque o Senhor tem permitido a ele o sustento, o Senhor tem dado a ele a oportunidade de uma vida digna. Ser com ele, Rodrigo, com a Camila, também com o bebê, Pai, por favor, com a sua filhinha. Peço em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, ser com a Sandra Naira, essa mulher que já está desenganada pelos médicos. Ser clemente, tenha misericórdia, Senhor, dela, dos seus familiares. Teu poder excede a ciência. Teu poder, Pai, está acima de qualquer conhecimento, qualquer ação humana. Sabemos, Pai, que a Tua vontade se estabelece nas nossas vidas. Nós apresentamos a vida dela. Tenha misericórdia, Pai, por favor. Deus amado, peço encarecidamente pela minha irmã Maria de Assis, para que sua aposentadoria possa sair e ela possa ter sossego, paz nessa questão. Ser com aqueles que estão ajudando ela, Pai, nesses trâmites todos, por favor, Deus. Coloca também a Tua mão na vida do Bruno, a quem ela tem cuidado com dedicação e que tem exigido dela, Pai, a perseverança, a fé, a paciência. Ser com ela, Senhor. Sabemos de alguns percalços que a irmã tem passado e muito se resolve no Senhor. Sabemos que somente o Senhor pode agir com o Teu poder sobre a vida dela. Agradeço pela vida da Bianca e também pela vida da nossa irmã Delza. Continue a agir na vida dessa família, destas vidas, da Delza, das suas irmãs, seus netos, filhos, enfim, Senhor, estenda a Tua mão também sobre eles. Do mesmo modo, peço pelo Durval, amigo do nosso irmão Francisco, que recorrentemente tem
suplicado ao Senhor, tem compartilhado com a tua igreja, Pai, a vida deste amigo. Por favor, Deus, contemple esta vida, escute as nossas orações, pedimos a Ti em nome do Senhor Jesus. Peço pela Suzy, peço pela sua família, peço pelo seu emprego, para que tão logo ela se veja empregada, se veja abençoada e agraciada por Ti. Se com a casa dela, Senhor, proteja-a de todo mal. Ó Deus, eu peço pela minha mãe, a irmã Zezé, pela saúde dela e também por toda a sua família. Agradeço com a minha irmã Creonice, pela vida da sua filha Valéria, pelo aniversário que ela completou. Peço pelo Selmo, peço pelo Dário, para que o Senhor também abençoe e cure estes homens, para que a restauração deles seja completa. Por favor, Deus, que em tudo isso possa render glórias a Ti, que tudo isso haja um testemunho de que o Senhor é Deus e de que o Senhor é quem merece o reconhecimento por tudo na vida deles. Agora, console, por favor, Deus, se com a Nádia, que passa pelo luto, pela morte do pai. Não a conhecemos, mas o Senhor sabe quem é. Coloque Teu Santo Espírito agindo na vida dela. Se com ela neste momento, Pai, por favor. Oro também pelo Edson, pela Natália, pelo casamento deles, tão recentemente, mas que precisam ser apresentados diariamente diante do Senhor. Diante de tantas coisas que vemos, Pai, acontecer com as famílias e os casamentos. Que eles estejam firmados em Ti, que o Senhor seja presente na relação, na vida deste casal. Peço pelo pastor Marlon, peço pelo pastor Helder, se com os Teus servos espalhados pela face desta terra. Conceda a eles também, Pai, passar por essas tribulações com perseverança, mantendo a fé e o testemunho de que o Senhor é Deus. Senhor, se com Cleiton, se com a Maria, a mãe do nosso irmão Juliano, e também com a irmã Águida, mãe da Márcia Olá. Trate-os segundo a Tua vontade e misericórdia. Conceda a eles também a paz nos seus corações e repleta saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço pelos meus irmãos que estão aqui presentes, oro por aqueles que estão nos seus lares, que sejam também abençoados. Rogamos a Ti, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ter neste momento uma participação especial. A igreja pode se assentar. Nós vamos convidar os nossos irmãos Cleto, nosso irmão Hernando, para que façam a sua apresentação. Louvor a Deus.
Som. Tem que lembrar de habilitar o microfone, né? Cleto, Hernando, obrigado. Deus abençoe. Foi muito bom poder ouvi-los e ser abençoados com aquilo que Deus tem agraciado na vida de vocês. Bem, nós vamos ter agora as meninas também se apresentando. Eduarda e Vitória, isso mesmo, acertei nos nomes? Eu só esqueci da Vitória, o nome. É Eduarda mesmo? Vem cá perto, que eu não ouvi ainda. Maria Eduarda, então acertei a parte, 50%. Habitantes da terra esplandecer. A palavra que o profeta anunciou, hoje lá em Belém aconteceu. Numa manjedoura nasceu o Salvador. Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, forte conselheiro, soberano Deus. Aleluia, aleluia, um filho salvador da terra, ele veio trazer os habitantes da terra esplandecer. A palavra que o profeta anunciou, hoje lá em Belém aconteceu. Numa manjedoura nasceu o Salvador, que será chamado Deus Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, forte conselheiro, soberano Deus. Aleluia, aleluia, nasceu o Salvador da terra, ele veio trazer a sua luz. Aleluia, aleluia, o fim da nossa espera, hoje em Belém nasceu o nosso
Deixa eu convidar os irmãos do louvor a vir à frente. Nós vamos ter, neste momento, também a oportunidade de entregar os dízimos e oferta ao Senhor. Vamos louvar. Igreja, se coloque em pé mais uma vez. Eduarda, Duda, parabéns, viu? Deus continue abençoando e usando a vida de vocês. Eduardo e Duda, não, Eduardo e Vitória, né? Continue usando a vida de vocês para o louvor do nome dele. Deus abençoe. Eita Deus, olha a responsabilidade agora desse grupo aqui, cantar aqui para nosso Deus. Amém. Deus continue abençoando a voz de vocês, viu, pequenas? Poderíamos aqui receber a bênção apostólica e irmos para casa. Mas Deus, Ele merece mais. E é isso que nós vamos fazer, amém? És-nos nascido o Rei divino. Proclamaram anjos mil o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém.
nossos corações gratos a Ti, Senhor, por tanto amor, ó Pai, representado, ó Pai, pelo nascimento do Teu Filho, a entrega do Teu Filho para nós, ó Pai. Toda oferta que entregarmos, ó Deus, nada se compara à oferta que o Senhor deu por nós. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Pai querido, eu te agradeço também, Pai, por estas vidas que ofertaram na Tua casa, que dizimaram aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela condição que o Senhor tem dado a cada um deles. E que cada dia mais eles possam, Deus, viver essa intimidade contigo, Senhor. Pai querido, continue conosco, Senhor. Esta festa é para Ti, Senhor. Este culto é para o Senhor. Pai querido, que nós diminuamos aqui nesta noite, Senhor, e que somente o Teu nome cresça, Senhor. E que vidas, ó Deus, se convertam, Pai, ao Teu amor, ao Teu carinho, ó Deus, aos Teus pés. Ó Pai amado, continue, ó Pai, com a gente, Senhor. Abençoe, Deus, esses dízimos, essas ofertas que foram aqui entregues na Tua casa. Que tudo, Senhor, tudo seja para a Tua honra e glória. E também, ó Pai, para que mais vidas conheçam, ó Pai, o Teu amor, o Teu nome, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus, Pai querido, que eu oro a Ti, Senhor, mais uma vez, Deus. Amém, meu Pai. Amém. Meus irmãos, pode se sentar? Pode? Pode se sentar, igreja. Ok. Vocês notaram que os irmãos do louvor estão no mesmo padrão de cor? Preto e vermelho, alguns todo preto, outros vermelho. É uma parte de tentar, não só de tentar, fizeram, né? De poder trazer significativos para o Natal, estarem harmonizados, eu diria também sincronizados, assim como as meninas cantando aqui, viram como elas estavam sincronizadas? Elas estavam cantando e elas estavam assim, ó, ao mesmo tempo, não sei se foi ensaiado, né? Mas elas estavam sincronizadas aqui, né? No mesmo ritmo, acompanhando o ritmo, né? Eu já quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia de sincronização. Nós vamos meditar na palavra de Deus a respeito disso. E eu quero observar isso na palavra também e o efeito que isso pode gerar nas nossas vidas. Como introdução, deixa eu colocar aqui uma experiência que eu já tive, que acho que a maioria de vocês também já viveram, já experimentaram. Já passaram por uma situação em que você e uma outra pessoa, sem combinar, fala no exato momento a mesma coisa? Quem já viveu isso? Já está aqui, tem algumas pessoas aqui que já passaram por isso. Dizem que irmãos gêmeos fazem isso com mais frequência, né? Tentei me lembrar se havia isso entre Zezé e Cida, mas eu não me lembro, mas diz que sim, né? Não só fala, como também em gesto. As pessoas fazerem o mesmo gesto ao mesmo tempo que o outro. E aí há uma mística, uma cultura, que eu não sei se todos conhecem, que quando isso acontece, as pessoas falam assim, pega no verde, seja a verde. É que eu vi uma imagem que a peruca da pessoa era verde, a pessoa pegou no verde. Eu já vim com a mão na cabeça aqui. Hoje eu não vou conseguir compartilhar os vídeos com vocês, e aí eu estou viajando na imagem, na mente. Mas pega no verde. Quem pegar no verde primeiro vai poder ter a oportunidade de continuar naquela fala que começou junto com o outro. Então, eu peguei no verde, então eu vou fazer uso da fala, você que falou junto comigo, você fica quieto agora e eu vou dar continuidade na ideia, né? Alguns vão dizer que essas coincidências têm uma linha de pensamento, têm uma explicação numa comunicação telepática.
Não conheço dessa área, não vou me aventurar por ela, mas há quem diga que isso acontece, isso exista uma comunicação entre pessoas e elas conseguem pensar, agir no mesmo tempo. Havia um exemplo que eu vi num dos livros lido, que uma mulher saiu de casa simplesmente porque, num dado momento, ela estava na sua rotina do lar, ela lembrou do marido, simplesmente saiu de casa, abriu a porta, saiu de casa, andou 2, 3 quadras, olhando os carros que passavam, tentando ver se achava algo semelhante, parecido, até que a 3 quadras da casa dela, 3 quadras, ela encontrou o carro do marido parado, e lá estava o marido com um mal súbito dentro do carro, e houve tempo de ela acudir. Ela não sabe dizer o que despertou ela de parar as suas atividades e ir ao encontro daquele marido, mas acontece com algumas pessoas. O ato de falar ao mesmo tempo, alguns definem como empadema. Nunca tinha ouvido falar sobre essa frase. Não antes, de preparar aqui o estudo e a mensagem. Empadema é o nome que se dá quando você e outra pessoa falam uma mesma coisa ao mesmo tempo. Bem, aqui nas nossas transmissões, nesse período de culto híbrido, tentar com os irmãos em casa e presencial, nós estamos padecendo, um pouquinho sofrendo, tendo que nos ajustar, sincronizar, para que a gente consiga, ao mesmo tempo, transmitir para os irmãos em casa e passar para os irmãos aqui também. Coisa essa que falei no início, repito, reforçando, hoje não conseguimos essa sincronia do vídeo, poder passar ao mesmo tempo para quem está em casa e para vocês aqui. Mas a gente tem trabalhado para que essa sincronia dê certo. Acontece que, nas leituras de textos natalinos, me chamou a atenção a sincronização perfeita de Deus, como Ele realiza tudo numa sintonia, numa sincronia harmoniosa. Ele simplesmente faz tudo direito, com eficiência e eficácia. Tudo perfeito, tudo na hora certa, tudo do jeito certo. Eu quero olhar com vocês o texto de Lucas, capítulo 2, o versículo 21 até o versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 2, o versículo que é 21 até o versículo 40. Os que estão aqui presentes, vou pedir que se coloquem em pé para a leitura da palavra. Se você em casa também puder, se coloque também na mesma reverência. Fique à vontade na presença do Senhor. Diz a palavra de Deus. Diz quando eu abrir o texto certo, Capítulo 2, versículo 21. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei.
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, 29, ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Bendito Deus, glorioso Senhor, nos apresentamos diante de Ti como a igreja do Senhor Jesus Cristo e em nome do Teu Filho. Rogo, Pai, que agora a Tua palavra, a Tua mensagem encontre cada coração disposto a receber, a ouvir e a obedecer. Cumpra em nós o Teu querer, a Tua vontade. Edifica a Tua igreja. Fale conosco, Pai. Por favor, que haja compreensão, esclarecimento, entendimento e a aplicação da Tua palavra nos nossos corações, na nossa vida. Sê com cada um dos meus irmãos. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, pode se assentar. O texto aqui, ele não fala exatamente do nascimento de Jesus, mas ainda está naquele ambiente que era o nascimento de Jesus. São 8 dias, se passaram 8 dias que o menino nasceu, e aqui já um relato detalhado por Lucas, contando o que aconteceu nesses poucos dias. Um pouco antes, nos outros relatos da história, Deus já tinha demonstrado o seu divino poder e controle sobre todas as coisas, sobre todas as situações, demonstrando exatamente sincronia, como por exemplo, os magos e as estrelas. Cantamos aqui na canção, falando sobre isso, a estrela que brilhou com fulgor em Belém. Veja a sincronia que Deus fez com que os magos pudessem encontrar, como lemos no início, a pequena Belém, posto que a menor dentre os clãs de Judá. Os magos foram orientados, estiveram sincronizados com o ato divino para poder encontrar o menino Jesus. Os pastores e o coral de exército dos anjos celestiais. Uma sincronia perfeita, em que eles se encontram no momento exato. Deus arquiteta isso para que eles possam caminhar e também poder louvar o menino Jesus que nasceu. O decreto de César Augusto sobre todo o Império Romano e a necessidade de deslocamento das famílias. É uma sincronia. Se não houvesse aquele decreto naquele momento, talvez teríamos uma outra maneira de deslocamento de José e Maria de Nazaré para Belém. Mas importava para o cumprimento das profecias que isso estivesse sincronizado. E aí Deus
simplesmente age e através de um homem que nós não temos nem conhecimento de uma relação com Deus, o imperador romano, faz um decreto em todo o mundo da época, imagine isso. Vai movimentar o mundo da época e isso permite essa sincronia para que José e Maria estivessem exatamente no tempo do nascimento em Belém. É um modo fantástico como Deus faz as coisas. Ele age perfeitamente em sincronicidade com todas as coisas como lhe apraz, conforme Ele quer. No texto que nós lemos aqui, Evangelho de Lucas, do versículo 21 ao 24, o Lucas, detalhista como ele é, dos evangelhos, o que tem mais cuidado e atenção a dar detalhes, ele nos apresenta informações relevantes, importantes. Ele vai dizer aqui que existia uma lei dada por Moisés para poder explicar esse deslocamento agora de José e Maria de Belém para Jerusalém. Se eles tiveram que estar sincronizados com o decreto de César Augusto, um decreto dos homens, saíram de Nazaré, foram até Belém, agora eles estão sincronizados com um novo decreto, só que esse decreto é de Deus, através de Moisés o servo, e eles saem agora de Belém e vão até Jerusalém. Um percurso um pouco menor, Jerusalém não estava muito distante de Belém, mas com um menino de 8 dias de nascimento, eles precisaram fazer esta viagem. Era nesses momentos que Jesus se coloca, juntamente com a sua família, na perfeita sincronia de Deus. A gente percebe num primeiro momento um encontro de Jesus com Simeão. Esse homem que é apresentado aqui para a gente, pelo menos no versículo 25, vai até o versículo 35, falando sobre esse encontro da família de Jesus com esse homem chamado Simeão. Sincronia. Eles se encontraram, não foi por um acaso. Eles simplesmente se encontraram porque, pelo ato divino de Deus, isso lhes foi permitido. Se você notar bem, como disse, o Lucas é detalhista, ele dá informação de uma participação para que essa sincronia pudesse ocorrer. Como que a gente pode estar dentro da vontade de Deus, agir no mesmo modo com Deus, no mesmo momento, numa mesma hora, se a gente não tiver algumas características que vamos ver aqui nesse texto? Como que a gente pode fazer isso? De acordo com aquilo que nós vamos colocar aqui para os irmãos. Primeiro, olha o que Lucas fala para a gente, versículo 25, versículo 26 e versículo 27. 3 versículos falando sobre Simeão, e nos 3 ele vai dizer uma relação de Simeão com o Espírito Santo de Deus. Percebe? Primeiro, no versículo 25, ele vai dizer que o Espírito Santo estava sobre ele. No 26, o Espírito Santo revelou algo sobre ele. E no versículo 27, que o Espírito Santo se movia sobre ele. Para que haja uma sincronia entre servos de Deus e o próprio Deus, é preciso estar movidos pelo Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus vai explicar isso aos discípulos dele, dizendo da seguinte maneira: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Entende? O que Jesus está dizendo? Se vocês tiverem amor por mim, eu vou estar dentro de vocês. E aí a realização dessa sincronia se dará pelo Espírito Santo de Deus em vocês. Um pouco mais à frente, Paulo também vai contribuir conosco, lá no texto de Romanos, capítulo 8, o versículo 5 até o versículo 8. Se você puder abrir, vá lá nesse texto também. Romanos, capítulo 8, o versículo 5 até o versículo 8.
ali é dito o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entende? Se nós desejamos viver harmoniosamente com Deus, estar dentro da vontade dEle, poder se movimentar, agir em sincronicidade com o Pai, nós precisamos estar guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não habita em mim, ele não me movimenta, ou se ele tenta isso, mas eu não dou permissão a ele, eu não tenho como estar em sintonia com Deus. E aí alguns irmãos vão dizer: eu queria tanto agir de acordo com a vontade de Deus, eu queria tanto a trabalhar na obra, no reino do Senhor, mas o Senhor faz uma coisa ali, você faz outra coisa diferente lá. Não há sincronia, não há sintonia. Isso só pode acontecer se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Então, uma primeira situação, uma primeira maneira de a gente manter essa sincronia com o Pai é pelo poder do Espírito Santo. Mas deixa eu falar do outro lado, a outra ponta. Foi um encontro entre Simeão e a família de Jesus. Com Simeão aprendemos se guiar pelo Espírito. Mas e com a família de Jesus? Versículo 39, a gente vai pular um pouquinho no nosso texto, vamos lá para o final. Olha só o que o versículo 39 nos disse: que depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. A gente extrai desse trecho, juntamente com os primeiros versículos lidos, que a família de Jesus era obediente à lei do Senhor. Para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus, e haja uma sincronia com o Pai naquilo que faz, precisamos estar atentos e obedientes à lei do Senhor. Se eles não fizessem isso, não estariam em Jerusalém. Se eles não obedecessem à lei, algo que Lucas, como disse, detalhou para a gente nos versículos 22 até o 24, eles não seguiriam para Belém. Eles não iam no 8º dia levar o menino a ser circuncidado. Mas, por obedecerem à lei, por estarem atentos a isso, eles tiveram a oportunidade de se encontrar com Simeão. E nisso cumprir a profecia de Deus na vida daquele próprio homem, de que ele não morreria antes de ver o Messias de Deus. Deixa eu ler um outro texto com vocês. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo de 1 até o versículo 3. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 até versículo 3. Diz assim, palavra de Deus: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou e que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamento que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Agora, eu vou fazer uma ênfase no versículo 3. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Vou repetir. Ouça e obedeça o quê? Que falou nos primeiros versículos. A lei do Senhor, e tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Como a família de Jesus, como José e Maria, estiveram dentro da vontade de Deus, usados, guiados para estar em sincronia nesse encontro que Deus já
premeditava, preparava há muito tempo, que já tinha revelado pelo Espírito Santo a Simeão, estando em sincronia, obedecendo à lei do Senhor. Se você não obedecer à lei de Deus, você vai ter dificuldade de agir conforme a vontade do Pai. Você vai ter dificuldade de estar no mesmo lugar em que Deus está agindo e promovendo a glória do seu nome, promovendo a amplitude do reino de Deus na face da terra. Você vai estar vivendo segundo aquilo que você quer, aquilo que lhe traz a vontade. Você vai viver a sua vida, mas você não vai saborear, não vai experimentar o que é o privilégio de estar dentro da vontade de Deus, na obra do Senhor. Você precisa estar cheio do Espírito, você precisa estar em obediência à palavra de Deus. Mas há outro encontro, essa sincronia que Deus promove nesse capítulo 2 de Lucas, permitiu também o encontro com mais uma pessoa, a profetisa Ana, que nós encontramos do versículo 35 em diante. Deixa eu voltar para o meu texto ali. Lucas 2, versículo 36 em diante. Olha só. Ali ele fala que enquanto José, Maria, o menino Jesus estava no templo, eles receberam Simeão, que pega o menino, ergue no colo, louva a Deus por ter participado daquele encontro. Enquanto ele está louvando a Deus, chega essa mulher, percebe o que está acontecendo, começa a espalhar para todo mundo as coisas a respeito de Jesus. Mas, novamente, o detalhista Lucas vai nos dar algumas informações importantes sobre a mulher, sobre a profetisa Ana. Dizer para a gente exatamente quem ela era. Primeiro, quem ela era? Ela era profetisa. É o que ele fala, logo no início do versículo 36. Estava ali, profetisa Ana. Imagine vocês, essa mulher sendo profetisa naqueles tempos. Eu devo lembrar os irmãos que, desde Malaquias, Deus já não falava com o seu povo através dos profetas. Então, a dificuldade em exercer esse papel, essa função de profeta, num tempo em que Deus não está falando com os seus profetas, deve ser muito difícil. E ela era uma profetisa exatamente nesta época. Numa cultura da época machista, em que as mulheres eram desprestigiadas, ela ser profetisa entre outros profetas, também era uma questão a ser considerada. Era muito difícil para ela. Mas Lucas nos fala mais. Ela também era viúva, casada apenas 7 anos, e já tinha 84 anos. Ela esteve com o seu marido por 7 anos, e depois disso permaneceu viúva. Normalmente o contexto de uma viúva era de uma mulher pobre. Tanto é que Deus, na sua lei, Ele ensina ao povo a dar atenção e os devidos cuidados aos órfãos, ao estrangeiro e às viúvas. Então a viúva ela precisava receber ajuda de outras pessoas. A vida dessa mulher não era fácil. Profetiza, numa época que não se tinha a voz de Deus ao povo por meio dos profetas, viúva, e aí consideramos que ela tivesse dificuldades financeiras, idosa, 84 anos. Provavelmente o tempo de sua viuvez fez com que ela experimentasse muitas coisas sozinha, na solidão. Não era fácil para as viúvas. Hoje já não é fácil. Muitas viúvas, muitos viúvos deixam de estar experimentando as coisas na companhia de quem eles querem bem, às vezes ficam isolados. Infelizmente, e principalmente nesse tempo de pandemia, algumas viúvas têm passado dias e horas sozinhas dentro de suas casas, esperando às vezes um contato, de repente a visita cuidadosa, protocolosa dos filhos diante da pandemia toda, mas a vida da viúva não é tão fácil assim. Ana era assim, profetisa, ela era viúva, pobre, possivelmente, e idosa. Mas o Lucas não termina aí. A informação mais importante que ele nos traz está no versículo 37. Quem era Ana?
E ele vai dizer assim: era uma mulher que nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. O que a gente pode dizer de Ana? Que ela era uma mulher piedosa, uma mulher que tinha sede de estar na casa de Deus, uma mulher que era adoradora, uma mulher de oração. Se a gente pudesse encontrar outras Anas como a profetisa Ana. É difícil encontrar pessoas, não só mulheres, mas pessoas como Ana, que mesmo passado por dificuldades e por sofrimento, continua firme nas coisas do Senhor. Há quem se frustre com Deus e deixa de agir nas coisas de Deus, porque fica decepcionado com as questões da vida, culpa a Deus e para de agir em nome do Senhor. Ana para nós é um exemplo. Apesar da expressão de Lucas, é uma hipérbole, né? Dizendo que ela nunca deixava o templo. Eu penso que em alguns momentos ela precisou deixar, né? Por mais até que ela pudesse estar dentro do templo, e havia quem dormisse no templo, mas em algum momento ela precisou deixar o templo. Tanto é que na fala dele, ele diz no 38 que tendo ela chegado ali naquele exato momento, ou seja, ela está tendo um deslocamento, ok? Ela nunca deixava o templo, mas ela chegou naquele exato momento. Se ela nunca tivesse deixado, ela não tinha chegado naquele momento. Então, alguma coisa ela fez e saiu daquele ambiente, mas chegou exatamente naquele momento. Que momento? Da sincronia entre a família de Jesus e de Simeão, que está com o menino Jesus erguido nos braços e louvando a Deus. Exatamente naquele momento é que essa mulher, com todas essas gloriosas características, se apresenta. O que é isso? Sincronia. Ela está em sincronia com aquilo que Deus está promovendo. Simeão, família de Jesus, e a profetisa Ana. Ao chegar e ver o que está acontecendo, Lucas ainda nos traz mais um traço, mais uma característica dessa mulher. Porque aí ela, como resultado disso, ela se revela proclamadora da palavra, que é o que está no versículo 38, a parte final do versículo. E falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Entre a Trindade, existe uma sincronia perfeita. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe aquela coisa de você fazer alguma coisa com alguém, você não precisar falar nada, só de olhar, a pessoa já entende o que você quer fazer e vocês agem sem combinar coisa alguma? O senhor Carlos Roberto Ribeiro, que deve estar nos assistindo, não parece para alguns, mas ele é muito brincalhão. Entre a família, ele é bastante sarrista, né, dona Letícia? E às vezes a gente apronta algumas com a Zezé. A gente não combina. Fecha a câmera então, Felipe, agora, porque ele deve estar vendo. Às vezes, sem falar nada, o Felipe mexeu na câmera aqui, eu estou aproveitando a deixa. Às vezes, sem falar nada, eu olho para o meu pai, ele olha para mim, e a gente faz uma pegadinha com a minha mãe, né? E na maioria das vezes ela cai, eu vou levar uns puxão de orelha quando eu estiver com ela, mas muitas vezes ela cai. Sincronia, tempo de vida, vivência, né? A gente não precisa combinar, a gente olha, um começa uma história, o outro emenda com uma outra informação e criamos uma pegadinha. Como que o Espírito Santo age com o Pai, como que Deus age com o Filho. Eles não precisam de muito ensaio, de muitas coisas para isso acontecer. Sincronicidade entre a Trindade. João capítulo 5, versículo 19, Evangelho de João 5, versículo 19, olha o que Jesus falou ali. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, e só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz.
Ué, mas Jesus, como que você faz esses milagres? Como que você faz essas obras? Como que você age da maneira que age, que deixa todo mundo boquiaberto? Como que é essa coisa? Sincronia. Eu vejo o Pai fazer e faço também. Eu estou em sintonia, em sincronicidade com Ele. É assim. Irmãos, Jesus nasceu. Nós estamos celebrando o Natal. E o nascimento dele permite que nós participemos desta condição, de termos também com o Pai, com o Filho e com o Espírito sincronia. De poder agir com o Deus naquilo que Ele está fazendo, juntamente com Ele em tudo aquilo que Ele faz. A chave para a sincronia com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a cruz de Cristo. É uma chavezinha que entra certinho no miolo, abre a porta e nos permite viver num ambiente em que a gente consegue fazer tudo sem mesmo combinar de acordo com aquilo que Deus já está fazendo. Entrar na vontade do Pai. Ai, meu irmão, às vezes eu não entendo, eu fico em dúvida se o que eu vou fazer é vontade do Pai. Essa dúvida é porque não tem sincronia. A gente não está em sintonia com Ele. Quando isso acontecer, quando isso ocorrer, tudo o que você fizer vai estar dentro da própria vontade de Deus. Deixa eu só organizar. Ah, não, aqui é uma outra folha. Me organizar aqui, senão eu perco o meu raciocínio. Entre os irmãos em Cristo, isso também é possível. Então, quando Jesus vem, Ele permite essa sincronia com Deus, mas também entre a igreja de Cristo. Eu e o João precisamos fazer uma mesma coisa juntos. O João e a Sandra precisam fazer as mesmas coisas juntas. A Sandra e Josué juntos, e assim vai sendo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Olha o que Paulo diz ali para a igreja de Filipos. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Lembra do empadema que eu falei no início, na introdução? Falar a mesma coisa junto com alguém, ou reagir, ter um gesto igual a uma outra pessoa no mesmo momento, sem combinar. Paulo está dizendo, completem a minha alegria, façam isso. Estejam em sincronia como corpo de Cristo, façam a mesma coisa juntos. E essa ideia que Paulo traz de a igreja ser o corpo de Cristo, nos facilita ainda mais esse entendimento. Imagine que a minha perna queira, nesse momento, jogar bola. A minha perna direita, mas a esquerda queira estar aqui. Tem como acontecer isso? Essa daqui ficar, querer jogar bola e essa daqui querer ficar aqui firme diante do altar de Cristo? Não tem. Se estão ligados no mesmo corpo, estão realizando uma mesma tarefa naquele momento. Não dá para esse meu braço esquerdo estar jogando vôlei ou fazendo comida e esse daqui regendo o coro da igreja. Não dá. Tem que haver essa sincronia. E isso só é possível por meio da cruz de Cristo. Nós vemos aqui características que nos permitem dentro desse texto. Se estivermos com o Espírito Santo de Deus, se obedecermos à lei do Senhor, e aí a característica de Ana profetiza, que são várias delas, a gente pode resumir, concluir como uma vida piedosa, sede de estar na casa de Deus, adorar a Deus, jejuar e orar dia e noite, é o que ela fazia. Proclamar a palavra, o evangelho, na melhor e primeira oportunidade que tem, foi o que ela fez. É o resumo, uma vida piedosa. Se nós vivermos assim, nós entramos em sincronia com Deus e com a igreja de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, considerando que estamos a poucos dias do Natal, imagino que dia 25, alguns dos irmãos vão se reunir, talvez com alguns amigos, talvez num grupo menor, com a família, e aí já orientamos, aproveitamos, respeitem os protocolos, cuidem disso e da saúde de vocês, mas sabemos que muitos já estão programando alguma coisa.
Vamos fazer uma pequena ceia ali, talvez só tio, tia, alguns sobrinhos, ou então só a mãe, os filhos, enfim, haverá um encontro. A pergunta é, o que acontece quando se encontram 2 ou mais servos de Cristo? A gente vai ter oportunidade de se encontrar. E nesses encontros, alguns são servos de Cristo. O que acontece quando 2 ou mais servos de Cristo se encontram? Vou sair do exemplo do Natal. Você foi no supermercado e cruzou com teu irmão em Cristo. O que acontece? Acontece um papum e... Opa, legal, até tchau. O que acontece se você cruza com ele na estação? Se a resposta é natural, aquilo que acontece no encontro com todas as outras pessoas conhecidas. Então eu mudo minha pergunta. O que pode vir a acontecer quando de fato 2 servos de Cristo, cheios do Espírito, obedientes às leis do Senhor e de uma vida piedosa se encontram? E pode acontecer muita coisa. Entende? Simplesmente não está combinado, não está marcado, mas está lá. Um irmão em Cristo na fila do banco e encontrou um outro irmão em Cristo na fila do banco. Alguma coisa vai acontecer. Deus está promovendo alguma coisa vai surgir. Não pode ser só um oi, boa tarde, boa noite, tchau. Deus está colocando 2 dos seus servos no mesmo lugar, pessoas ligadas a Ele, e nada acontece. Eu vou sentar numa mesma mesa, celebrando o nascimento de Jesus Cristo, e nada acontece. Vai ser tão igual a mesa que está no vizinho, em que não são entregues a Cristo Jesus, uma celebração comum, pagã. Nada vai acontecer. Não pode. Quando os servos de Cristo se encontram, alguma coisa tem que acontecer. Eu quero quero convidar você a refletir nisso. O que Deus está fazendo comigo nesta hora? Por que Deus me permitiu, aqui nessa esquina, onde eu estou, encontrando com Cleto, o que Ele quer de nós dois nesse lugar, nesta hora? O que está acontecendo à nossa volta que Deus está querendo agir? Se eu estou conectado com Deus, se o Cleto está conectado com Deus, se estamos sintonizados, a gente vai perceber alguma coisa. Alguma coisa Deus está fazendo. Não, pode até não ser com pessoas terceiras, mas conosco. Que seja como foi Simeão, Maria, José, o menino de Jesus. Vamos louvar a Deus aqui junto. Na esquina, vamos louvar a Deus. Vamos falar de Deus para alguém. Vamos aproveitar esses poucos segundos e nos edificarmos com salmos, hinos e cânticos, como nos orienta a palavra. Alguma coisa tem que acontecer. Minha oração, meu desejo é que o nascimento do Senhor Jesus Cristo, de fato, seja refletido desta maneira e promova essa sincronicidade entre nós e o Pai e entre nós e sua igreja. Que o Senhor Jesus Cristo não tenha nascido por um acaso, mas que a gente faça bom proveito destes encontros, desta harmonia, deste ato divino que Deus tem feito conosco. Reflita, faça essa pergunta a cada novo encontro. Que Deus nos abençoe. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o teu povo, reunido no mesmo espaço, no mesmo lugar. E hoje aqui nessa reunião, e aqueles que estão conosco em casa, ouvindo essa palavra, estão conjunto conosco, louvando o teu nome, bendizendo o Senhor, adorando o Senhor. Isso é porque o teu Espírito nos leva a isso, a tua palavra nos ensinou a viver dessa maneira. Mas Deus, isso não pode acontecer só nos domingos, só no encontro, num lugar chamado templo, casa do Senhor, porque o Senhor age em todo o lugar. O Senhor não está limitado a essas paredes. Que eu tenha maior discernimento no encontro com o meu irmão, que eu esteja mais atento, sensível
a tua voz, as tuas ações, que eu seja como o teu filho, que está vendo o Pai trabalhar e trabalha também, participa na mesma obra com o Pai. Obrigado, Senhor, porque o teu filho nos permitiu. Éramos desligados destas coisas, vivíamos para o nosso próprio umbigo, vivíamos as nossas vidas desapercebidos da tua ação, daquilo que o Senhor promove através dos teus servos. Mas agora, com a chegada do teu filho, podemos ter essa intimidade com o Senhor, podemos servir com o Senhor e juntamente com todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Misericórdia, Deus, nos faça mais obedientes à tua palavra, que o teu Santo Espírito mova as nossas vidas, assim como moveu Simeão para estar naquele templo e encontrar com José, Maria e o menino Jesus. Que a nossa vida seja muito mais voltada para as coisas espirituais, muito mais piedosa, como foi Ana a profetisa. Eu oro, peço, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Deus nos abençoe, a palavra dele nos edifique nesta noite. Eu ia chamar o louvor, mas eles já estão sincronizados, já estão aqui na frente. Então você sincronize com os nossos irmãos, coloque de pé. Vamos louvar a Deus, não estamos aqui por acaso. Vamos nos sintonizar e bendizer ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Nada de fato, nada que Deus faz é por acaso. Nada. Tudo que Ele faz é por amor do nome dEle. Amém? Glória a Deus. E olha só, cantam anjos em harmonias. Ó, é o que nós vamos fazer aqui agora, meus irmãos. Entregue o seu louvor ao nosso Deus, porque Ele é merecedor. Amém? Salvador, traz do céu o Rei.
pastor chega, eu gostaria de desejar a vocês não um Feliz Natal, mas só vou trocar, que seja um Natal feliz. Que nada do que aconteceu, do que vem acontecendo, possa atrapalhar o propósito de Jesus Cristo em cada um de nós. Amém? Um Natal feliz a todos vocês. Pastor. Também quero desejar meus votos, desejos, orações de um bom Natal a todos, uma boa celebração. Lembrem-se, é mais do que comer e dar presente, né, e ver as luzes piscando. Nós estamos falando do nascimento do Filho de Deus, aquele que nos tirou do pecado. A gente precisa celebrar isso. A gente precisa render glórias a Deus como cantamos agora. Não se esqueça, temos ainda alguns dias para a celebração do Natal deste ano e nós continuaremos louvando, honrando a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Aqueles que estão em casa também, nosso voto, nossa oração é o mesmo. Deus abençoe a semana de vocês. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus em mais essa oportunidade. Pai bendito, obrigado por mais essa noite, por ter cultuado ao Senhor, poder rever irmãos e amigos, podermos juntos bendizer ao Teu nome. Nada disso seria possível se não fosse a entrega do Teu Filho. Obrigado, Deus, que nós possamos lembrar do que o Senhor nos disse nessa noite, que a nossa celebração seja um cheiro suave ao Senhor. E possa engrandecer, agradar o Senhor, não a nós. Suplico isso, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom Natal a todos, uma boa semana. Deus os abençoe e vão em paz.